paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, na graça do nosso Senhor. E hoje nesse vídeo eu vim trazer um tema que vai mudar a realidade com que você enxerga Deus, sobre paternidade que vou estar falando hoje. E sabe, esse tema Deus tocou muito forte no meu coração. No momento em que eu estava buscando o Senhor, Ele me trouxe algo muito forte dentro de mim, antes mesmo até de chegar o Dia dos Pais, né? Havia uns dias antes que o Senhor tinha falado comigo sobre paternidade divina. E sabe, nasceu nessa conversa com Deus este tema. E porque eu queria, né, continuar gravando os vídeos. E eu gosto muito também de falar sobre oração. Mas conforme eu fui me envolvendo na palavra, o Senhor me trouxe muito forte esse tema, paternidade divina. Porque Ele me disse, o meu povo precisa ser curado da orfandade e me conhecer como Pai. E sabe, eu tive um processo muito grande sobre essa questão, uma jornada, uma caminhada de cura e transformação, porque muitas vezes eu me via como órfã. A partir do momento que a gente tem dúvidas, questionamentos, a partir do momento que a gente tem ansiedades, começa a vir medo do amanhã, do que vai acontecer, tudo isso está ligado, enraizado com a orfandade. O Senhor me fez eu fazer gravações estendidas sobre esse tema, porque é um tema muito profundo, que existem várias questões a ser reveladas sobre a questão de paternidade. Então o Senhor me entregou esse projeto, vários assim, sequências de episódios sobre esse tema. Então, para aqueles, né, que me conhecem, né, eu sou a Vanessa e eu gravo esses vídeos com esse propósito de levar a palavra do Senhor, de levar essa palavra a muitas pessoas que ainda não têm a revelação de quem é Deus, não conhecem ainda Jesus e que muitas pessoas ainda pertencem a esse lugar de escravidão, de servos, de órfãos. E eu também estava nesse lugar. Eu também estava nesse lugar de órfão. Mas se eu estou aqui, é porque eu creio no propósito dele na minha vida. Eu creio que nada é em vão, que eu estou aqui por uma direção de Deus. E o Senhor não me disse para não parar. Não pare, continue, porque eu estou contigo. E sabe, essa é a motivação que eu quero te dar. Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele quer usar você como uma ferramenta para transbordar para muitas vidas. E este tema se chama Paternidade de Deus, curando as orfandades. É esse o tema desses vídeos, dessa série de vídeos. E hoje eu vou começar fazendo uma breve reflexão para a tua vida. Uma breve reflexão para você começar a identificando os sofismas da tua alma. E essa pergunta é, qual lugar Deus tem ocupado a sua vida? Um lugar de pai ou um lugar de Senhor? Sabe, porque o pai, ele transmite um lugar de segurança. O pai transmite um lugar de colo, de segurança. É como falar, então, vou colocar aqui, então, uma história, né? Digamos que a gente está na casa de um rei, de um senhor. E nessa casa do rei existe o copeiro, aquele que serve o rei. E existe o filho desse rei. E sabe, o copeiro, ele sabe tudo sobre o rei. Sabe a hora que ele acorda, o que ele gosta de comer. Ele sabe a hora que ele sai, que ele vem. Mas ele nunca soube dos seus segredos mais íntimos, porque ele não tem esse acesso. Ele não tem esse acesso porque esse servo tem ocupado um lugar somente de serviço para o rei. Mas o lugar do filho é um lugar de intimidade, de colo, de aconchego, de segurança. E esse filho, então, quando ele chega na casa do rei, ele pode ir correndo nos braços desse pai, sentar no seu colo e chamar ele de pai. É esse lugar que o Senhor quer que nós ocupamos. Um lugar de filho, de íntimos. É esse o lugar que Deus quer. E sabe, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele realmente investe para que nós não tenhamos esse lugar. Para que nós não tenhamos a revelação de quem realmente somos em Cristo. Porque se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já foi batizado nas águas, reconhecendo publicamente que você realmente segue a Cristo, reconhecendo que você é filho, ali quando a gente é batizado nas águas, é como se a gente carregasse um selo, algo espiritual é aberto. Você agora é reconhecido no mundo espiritual como filho de Deus, não mais como um servo, glória a Deus. E sabe, eu quero falar um pouco aqui do livro de Mateus. O livro de Mateus, Deus revela Jesus como um filho, no capítulo 3. E ele revela quando ele é batizado nas águas. João Batista, então, leva as águas, Jesus. Quando ele é levado para cima, então, vem uma pomba. E antes da pomba descer,
a voz de Deus soa alto, dizendo: este é meu filho, a quem me alegro. Ou em outras traduções, a quem eu me aprazo. Então ali, antes mesmo de Jesus assumir o ministério, ele então mostrou a sua identidade de filho de Deus. Foi ali visto a público quem ele era, a quem ele pertencia. E sabe quando Jesus foi no deserto, foi levado ao Espírito Santo no deserto, ali ele provou de quem ele pertencia. Então entenda que as provas é para provar quem você é, porque nós já somos filhos. Às vezes a gente está vivendo como servos, porque a gente já tem. Nas regiões celestiais, a palavra de Deus fala que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Então o inimigo das nossas almas, ele vem para distorcer essa realidade. E sabe um ponto que eu quero trazer agora, um ponto muito importante, que talvez você vai se identificar. Você vai se identificar com isso, porque eu me identifiquei. Eu me identifiquei muito. E a partir do momento que eu identifiquei esses sofismas na minha vida, realmente eu comecei assim uma jornada de cura. Uma jornada porque realmente eu comecei a tomar posse dessa filiação. É uma jornada, não é do dia para a noite. Primeiramente, nós precisamos identificar esses sofismas. As origens da qual nós estamos nesse lugar, no lugar de servos e não de filhos. Então, amados, o Senhor colocou no meu coração sofismas na nossa alma, projeções, lentes sujas e distorcidas, que estão, muitas das vezes, a raiz mais profunda da tua alma, que está te levando a essa orfandade, está ligado, meu irmão, à projeção do pai terreno aqui desta terra. Porque o pai terreno, ele é a maior referência das relações. Ele quem tem a maior referência na nossa vida, é a figura paterna. Eu oro para que o Espírito Santo te faça identificar essa raiz. E sabe, se você teve problemas com a figura paterna, problemas como o abandono, você não teve presente um pai, então você começa a acreditar, às vezes de uma forma inconsciente, você acaba não confiando em Deus. Você acaba achando que Deus é ausente, que Deus não está contigo. Essa crença, essa projeção terrena, nos faz realmente ter essa lente suja de que Deus não está comigo. Mesmo estando na palavra, alguma adversidade que acontece, você acha que Deus não está ouvindo a tua oração. Você ora, você não acredita, você não consegue ter fé, uma raiz firmada, porque houve essa raiz de abandono, essa projeção de abandono. E sabe, o abandono, ele leva até muitas pessoas a não acreditar em Deus, acreditar que Deus é só uma fantasia. Muitos ateístas, com certeza, a maior da raiz é a orfandade, a rejeição paterna, porque tudo está ligado às primeiras relações da nossa vida. É claro que existem outros fatores, outras coisas, maldições, mas a maior parte das raízes pode estar se originando nessas primeiras relações, principalmente na figura paterna. Até mesmo a mãe, o pai, ou os dois. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Uma verdade para essa mentira. Que pode um pai e uma mãe te abandonarem. O teu Deus, o teu pai, nunca o abandonará. Essa é a promessa também. Essa é a promessa de Deus. E a palavra, ela não mente. Deus é fiel. Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, creia que o Senhor, Ele é o teu Pai. E Ele está contigo até a consumação dos séculos, a palavra diz. Eu estarei com vocês. Mas sabe, essas lentes sujas, para crer realmente nessa palavra, elas precisam ser curadas. Você precisa primeiro identificar esses sofismas, esses enganos, essas raízes lá no profundo, que estão te paralisando, que estão te deixando viver um ciclo. E sabe, outra raiz, outro sofisma é a rejeição. É quando falta amor, quando falta afeto, quando o pai ou a mãe também não está ali dando o afeto. É quando você não é reconhecido como realmente quem você foi criado para ser. A rejeição, a raiz da rejeição, pode estar ligado também a maldições hereditárias de rejeição. Mas sabe, quando um pai e uma mãe também são rejeitados, eles também passam a mesma coisa, as mesmas rejeições para os filhos, e elas viram um ciclo. E esses ciclos precisam ser quebrados para você viver a plenitude de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente tem essa rejeição e ela vira feridas na alma muito profundas, e a nossa identidade ela é totalmente distorcida,
totalmente distorcida. Eu mesma vivi esse processo, né? Eu vivi esse processo da cura da rejeição. E o Senhor restabeleceu minha identidade como filha, como amada, como escolhida. Ele me curou, Ele me libertou da rejeição. E sabe, a rejeição, ela também é uma ferida muito terrível, porque você busca Deus, você ama o Senhor, mas parece que você nunca é uma boa filha, suficiente para Deus. Você faz para agradar ao Senhor a todo momento, você acaba tendo muitas batalhas na mente, acreditando que você não é capaz, que o outro é melhor. Então existe ali outras barreiras da comparação, tantas coisas que nos levam a viver uma vida travada, estagnada, de tudo aquilo que o Senhor já prometeu, já nos colocou ali nas regiões celestiais. Existem bloqueios que precisam ser quebrados. E essa cura está na paternidade. A cura até mesmo para a ansiedade, medo do futuro, tudo está ligado à paternidade. Quando nós tomamos posse dessa paternidade, a cura ela vai sendo liberada para nossas vidas. E todos os sofismas, elas vão caindo por terra. E você realmente olha com as lentes limpas de quem você é, quem você nasceu para ser. Então, quero te dizer, você que foi rejeitado, você que foi abandonado, você que se sente sozinho, eu quero te dizer uma coisa. Você não foi um erro. Você não veio nesse mundo por acaso. Não, você sabe de uma coisa? Deus, é Ele quem dá vida. É Ele quem te escolhe, sabe? É Ele quem dá a vida. Ele é aquele que dá a vida e que tira a vida. Não pense o contrário, porque Ele é o dono da vida. Ele tem esse poder de dar vida e de tirar a vida. Você não é um acaso, você não é um erro. Se Deus, Ele te fez, é porque você tem um propósito. Deus não faz nada nesse mundo sem um propósito. Até mesmo uma cura tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Ele não é um Deus de acasos. Ele é um Deus de propósitos. E se você está vendo esse vídeo, Deus está falando contigo. Você não é um erro. Você tem um propósito estabelecido por Senhor. E Ele quer apresentar esse plano para você. Mas você precisa reconhecer que Jesus, Ele deu a vida para você. Ele deu a vida para você ser filho de Deus. Porque antes nós não tínhamos comunhão com Deus. Mas hoje nós temos livre acesso a esse Pai. Através de Cristo Jesus, nós temos essa liberdade de nos achegar a Deus como um amigo íntimo, como um pai, não como um Deus distante. Porque o teu pai pode não ter sido presente na tua vida, mas eu quero te dizer que Deus nunca está ausente, ocupado demais. Ele não está. Ele está sempre presente porque Ele é onipresente. E sabe, eu vou me aprofundar mais sobre a herança eterna, a herança dessa paternidade, de você assumir essa filiação. Existe uma herança, existe algo que Deus quer liberar para nossas vidas, que você precisa conhecer. Precisa conhecer essa herança do Senhor, porque Ele tem mais para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. E sabe, falando mais de Jesus, eu quero te dizer que Jesus, Ele, na palavra, Ele sempre menciona Deus como um Pai. Todas as orações, tanto é que Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, como devorar, Senhor, como devorar, Mestre. Vocês vão começar aqui, Pai Nosso que estais no céu. Pai Nosso. Ele já estava ali, falando como devemos agora, nessa nova aliança, nos achegar a Deus. Fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ora em secreto ao teu Pai. Então não era mais preciso ir no templo. Agora, o templo foi estabelecido a nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Carregamos aqui o Espírito da verdade. Então eu quero te dizer algo também, que lá em Paulo fala sobre isso no livro de Paulo, que é o Espírito Santo que revela que Deus é Pai. Ele revela que somos filhos de Deus. Então é por meio da obra do Espírito Santo que você vai identificar, ser revelado como um filho de Deus. Porque o Espírito Santo, quando nós damos liberdade à voz do Espírito Santo, nós carregamos a verdade de Deus, a verdadeira identidade de filhos. Aleluia, glória a Deus. E sabe, como eu estava dizendo antes, Jesus, quando fala com Deus, Ele sempre chama de Pai. E a única vez que Ele não chamou Deus de Pai foi quando Ele estava na cruz. Quando Ele disse, Deus meu, por que me abandonastes? Ali o Senhor Jesus estava ocupando um lugar de órfãos, ocupando o nosso lugar, para você ter a filiação divina. Ele precisou passar pela orfandade, assim como nós.
Glória a Deus. Aleluia. Ele precisou passar por isso para que nós venhamos estabelecer a comunhão com o Pai. Com o Pai. E ali, sabe, ele se sentiu abandonado. Abandonado porque ele tomou as nossas dores. As nossas dores. Todas as nossas dores. Ele levou sobre si naquela cruz. Para hoje, nós tomar posse da filiação eterna. Da filiação divina. Glória a Deus. Você entende o peso dessa palavra? Você compreende o peso dessa revelação? Revelação direto do céu, do trono de Deus. Porque Ele tomou sobre si as nossas dores, para que nós não venhamos mais estar sozinhos e órfãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você hoje percebeu essas lentes sujas, essas projeções de um pai terreno para um pai divino, um pai celestial, se você realmente identificou essas projeções na tua vida, e existem várias projeções, né, de quem realmente Deus está ocupando um lugar na tua vida. Então peça para o Espírito Santo te revelar, te mostrar quais são os outros sofismas, outros enganos que te fazem não tomar posse da filiação verdadeira, porque Ele nos adotou como filhos. Então, se você olhava para Deus com medo, como um juiz, como se Ele fosse um Senhor e distante, eu quero te fazer um convite. Comece a orar agora, mesmo pedindo para que Ele limpe a tua visão, deixando remover as sofismas da alma, os enganos. Amém? Peça ao Espírito Santo remover. Faça um propósito, o que Deus te direcionar, porque Ele quer que você ocupe esse lugar de filho, e tomar posse de todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Então, no próximo episódio dessa série, Paternidade Divina, curando as orfandades, eu vou falar sobre a herança da paternidade. Nós vamos entender todos os direitos legais que você ganhou de chamar Deus de Abba, Pai, de Pai. E como o Espírito Santo arranca as vestes da vergonha para te dar vestes brancas e puras, vestes de honra, de filho. Aleluia, glória a Deus. Então, se esse vídeo tocou o teu coração, e não sai daqui sem deixar um gostei, não saia daqui sem compartilhar esse vídeo, porque eu creio que muitas pessoas estão nesse lugar de órfãos. Se você conhece alguém que precisa reconhecer essas lentes sujas, esses sofismas, você seja um canal de bênção, compartilhe com mais pessoas. E também se inscreva, se ainda você não é inscrito, se inscreva no meu canal, apoie este canal. Porque esse canal não é para mim, é para o Senhor, é para Deus, é para o reino de Deus. É tudo para Ele, tudo para Ele. Se eu estou aqui, é porque é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Então, se esse episódio tocou realmente teu coração, e se você realmente quer ver os próximos episódios dessa série, eu quero te dizer para você também ativar o sininho das notificações, e você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, até o próximo episódio, se assim Deus permitir.